Eu acho que o grande segredo nessa sociedade em que todo mundo quer informar tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, é a gente ter responsabilidade no trato com a informação. Cada um de nós, mesmo que não seja jornalista, precisa ter um pouquinho dos conceitos do jornalismo para agir com responsabilidade na rede. Muitas vezes a gente abre, né, uma rede social, Facebook, WhatsApp, seja lá onde for, e se depara com uma informação que tem tudo para ser verdadeira, parece verdade de fato. E aí você vai buscar a essência, buscar as condições para que aquilo tivesse acontecido, muitas vezes se depara com um boato, se depara com um fake. Isso tem gerado muito problema na sociedade atual. A gente verificou agora como uma rede de boatarias decidiu uma campanha eleitoral no país mais desenvolvido do mundo, que são os Estados Unidos. E depois de ter decidido uma eleição, ou ter influenciado nessa decisão, essa rede de boatos que se espalhou ainda serviu para que alguém fosse tomar medidas drásticas com relação a um local que seria um local de exploração sexual ou coisa que o valha, a partir de uma denúncia falsa na internet. E a gente traz isso aqui para o Brasil, traz isso para a nossa realidade do dia a dia, e a gente percebe o quanto de tempo a gente está perdendo com discussões inúteis, o tanto de tempo que a gente está perdendo com notícias falsas, o tanto de tempo que a gente está perdendo espalhando uma boataria que não se sabe bem onde começa, mas se sabe a dimensão que ela toma e os prejuízos que ela acaba gerando. Eu costumo dizer que a gente precisa ser ético no trato da informação. E como hoje todo mundo trata com a informação, seja num grupo de WhatsApp, seja na sua página pessoal do Facebook, ou postando uma foto, uma mensagem, um microvídeo no Instagram, ou em qualquer outra rede social, todos nós precisamos, creio eu, ter um pouquinho mais dessa responsabilidade. Buscar um pouco mais, construir. Sei que tem muita gente que faz o site especialista nesse tipo de situação, a notícia falsa, a notícia curiosa, a notícia que se espalha, viralizando pela rede de uma forma absurda. Mas, se a gente parar para fazer uma avaliação, isso mexe no dia a dia das pessoas. O número de informações falsas que você recebe durante um dia é absurdo. Talvez você receba mais informação falsa do que informação verdadeira. E onde é que fica a capacidade de ampliação da rede, que é maravilhosa? Onde é que fica essa capacidade de integração que a gente tem hoje e fica sabendo muitas vezes antes até num grupo de WhatsApp de uma notícia importante do que num próprio veículo de comunicação? Quantas vezes a gente mesmo na televisão, no rádio, recebe uma informação que veio de um determinado grupo de WhatsApp que a gente participa, ou de um grupo de amigos, e você vai buscar a essência daquela informação, vai checar se aquilo de fato houve, vai apurar se aquilo de fato houve. Eu vou dar alguns exemplos para contribuir com esse debate. Eu estava fazendo a cobertura de uma das últimas eleições na televisão, logo cedo, um domingo de manhã, isso foi no segundo turno da eleição de 2014. E aí cheguei na TV por volta de 6h30 da manhã, a primeira informação que eu recebi foi de que uma figura importante da sociedade de Cabo Frio tinha tido um infarto e tinha falecido. E isso causou uma comoção no estúdio, porque é até uma pessoa muito próxima de todos nós, e eu pedi que a produção fizesse o seguinte caminho, que é o mais óbvio, é o mais simples. Confere isso, apura isso, liga, vê se é assim mesmo, vê se essas coisas de fato estão acontecendo, se houve algum problema, se houve a morte. E assim a gente fez numa ligação de 30 segundos, que desmentiu aquele boato que já começava a se espalhar, e teria força de verdade se eu tivesse embarcado num boato, tivesse chancelado esse boato numa cobertura de televisão. Tomamos os cuidados, demos a informação do que de fato tinha acontecido, essa pessoa tinha passado mal durante a madrugada, tinha sido socorrida, mas estava bem, estava tranquila, não tinha nem chegado a ter um infarto. Então essa é a contribuição que nós, que temos a responsabilidade no trato com a informação, podemos dar no dia a dia. Não sei se as pessoas lembram, quando houve aquele último problema de guerra, de tráfico com polícia aqui em Cabo Frio, e a cidade ficou a partir ali daquele espaço do Monte Alegre, do Porto do Carro, quase que sitiada, todo mundo em casa, num dia à noite, e a gente fez na televisão uma cobertura que
mostrava a repercussão daquilo tudo, inclusive com o nosso cinegrafista, nosso repórter, indo até aquela linha de frente da batalha que estava sendo travada entre traficantes e policiais, e toda hora vinha alguém dizendo: puxa vida, os traficantes estão invadindo, fechando Cabo Frio pela ponte da Praia do Siqueira. E aí ligava alguém que estava assistindo a gente na Praia do Siqueira e dizia: olha, essa informação que está circulando na rede é falsa, eu moro aqui na subida da ponte e não tem nada, a ponte está livre. E aí você podia informar aquilo com qualidade. Quantas vezes naquela situação da própria eleição de 2014, que houve a morte de traficantes do Manuel Correia e queimaram ônibus, e que se mandava mensagens inclusive para a gente: olha, o comando não sei das quantas está preparando uma invasão de Cabo Frio. Né? E aí você vai procurar as autoridades, vai tratar da informação como ela precisa ser tratada. E quando eu defendo essa tese de que todos nós que estamos na rede precisamos ter essa consciência, para que a gente melhore a credibilidade da própria rede. Hoje não dá para acreditar em tudo, muito pelo contrário, que se publica nos grupos, que se publica nas páginas, que se publica nos sites. Hoje você precisa checar uma fonte verdadeira, checar um veículo de comunicação que seja respeitado, para ter essa certeza de que está lidando de fato com alguma coisa verdadeira. Então é um debate que a gente quer abrir, buscar fazer com que as pessoas pensem, dialoguem sobre isso, para que o próprio contexto que a gente vive no dia a dia seja um contexto mais positivo. A gente já tem tanto problema, a gente já tem tanta dificuldade no dia a dia, e quando se perde um tempo precioso no trato de coisas que não são verdadeiras, esse tempo jamais será recuperado.